Olá, pessoal do meu canal. Há quanto tempo eu não venho aqui? E prometi que eu ia retornar com o canal, depois parei, desanimei, enfim, né? Só que eu precisava voltar a gravar aqui, porque o Espírito Santo tava me incomodando a voltar a gravar. E principalmente a falar de Deus, porque embora meu canal não tenha uma visualização tão grande, mas o número de pessoas que atingem, depois eles retornam com feedback assim muito positivo, principalmente do último vídeo que eu postei, contando meu testemunho do assalto. Tinha acabado de trocar o celular. Se você não assistiu o vídeo, volta aí e dá uma olhada no outro vídeo. Mas hoje eu vim contar um testemunho que eu diria que é o maior que eu já vivi na minha vida até hoje, né? Eu tenho 26 anos, pra quem não sabe, e é o maior que eu vivi até hoje. Em setembro de 2019, eu fui internada com pneumonia. E eu vou contar pra você, na verdade eu fiz um post lá no meu Facebook e muitas pessoas disseram que se sentiram muito motivadas com essa postagem, porque assim, gente, em tempo de pandemia, né, em tempo como a gente vive hoje, quando a gente vê a história de uma pessoa que venceu uma doença grave, eu não tive essa doença, tá, da pandemia não, mas eu tive uma doença tão grave quanto, e é sempre bom ouvir que Deus ainda faz milagres, que Deus ainda Ele não mudou, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Tá? E os que clamam a mim, responder-te-ei. Então, os que clamam, ele ainda responde. Tá? Às vezes, depende do que você quer ouvir, às vezes a resposta vai ser não, vai ser sim, mas ele ainda responde. Porém, graças a Deus, a minha resposta foi positiva, né? Eu tô aqui. Bom, no dia 29, acho que foi de agosto do ano passado, eu comecei a me sentir muito mal, a me sentir muito ofegante e indisposta. E eu comecei a respirar com muita dificuldade em casa, comecei a respirar, não conseguia fazer as coisas, fazia assim as coisas, minhas tarefas domésticas, mas com muita dificuldade, porque começou sabe quando você começa a puxar o ar e o ar não vem e você começa a sentir mal, sentir mal, sentir mal. E começou o meu corpo ficar febril, eu comecei a ficar muito, vamos dizer assim, enjoada, porque eu queria botar pra fora, eu não conseguia comer. Então eu comecei a vomitar também. E aí meu esposo chegou, não, vamos levar você na emergência. A gente foi pra emergência, eu fui medicada na emergência, a gente comprou a medicação e eu voltei pra casa. Quando eu voltei pra casa, eu dormi por 1 minuto e depois eu acordei ainda pior. Então, puxando o ar, e eu com uma dificuldade, gente, você não tem noção, é a pior coisa da vida, você querer respirar e você não conseguir. E aí eu disse, ai meu Deus, e por um momento passou na minha cabeça, eu acho que eu vou morrer em casa mesmo. Não vai dar tempo de chegar no hospital. Foi no dia seguinte, já cheguei no hospital junto com minha mãe e meu esposo. E aí a médica olhou assim pra mim, não tem condições de eu te liberar aqui. Você já vai ficar internada. Ela já foi logo dizendo assim. Só que pra ela, tipo assim, pelo menos hoje você vai ficar aqui. Eu disse, né? Então vai ser isso aí mesmo. Vou ficar o dia todo aqui no hospital e nessa dificuldade de respirar. Aí eu fui pra uma sala, aí me deitaram nessa sala, e nessa sala fizeram um exame horrível chamado gasometria. Gente, que examezinho. Aí fura aqui, ó, essa região aqui. Gente, o negócio dói, Dói de verdade, sério mesmo. Aí fizeram o exame de gasometria, colocaram o oxigênio, máscara de oxigênio em mim, porque eu não tava conseguindo respirar. E colocaram a máscara de oxigênio e eu mal, muito mal, tá? Enquanto eu tô falando aqui, eu vou colocar as fotos da minha internação. Não tenho muitas fotos, mas as poucas que eu tenho eu vou colocar. E aí colocaram o acesso pra poder receber a medicação, ligaram os eletrodos, ligaram naquela maquininha pra saber os batimentos, pra saber tudo lá que... Enfim. E pronto, fiquei lá no hospital. Aí quando chegou no final do dia, isso eu cheguei no hospital, era de manhã, acho que era por volta de umas 7 horas da manhã. Quando chegou no final do dia, por volta de, acho que era 6 horas da noite já, aí a médica chegou, olha, eu tenho uma notícia pra você, 2 notícias, uma boa e uma ruim. Eu, tá, pode falar.
E isso eu não conseguia falar, tá? Detalhe, gente, eu não conseguia falar. Eu não conseguia avisar as pessoas que eu estava doente. Por exemplo, os meus amigos e tal. Eu tava com o celular, mas eu não conseguia digitar. Pra você ter noção, eu não tinha forças pra digitar. Eu não tinha forças pra responder. Eu respondia com muita dificuldade. E respirava com muita dificuldade. E a médica chegou, tem 2 notícias pra você. Uma primeira notícia é que você vai ficar um pouco afastado dos seus familiares e tal, não sei o quê. Aí eu, sim, a outra, eu com muita dificuldade, a gente conseguiu um quarto de UTI pra você. Aí eu disse, nossa, que notícia maravilhosa, né? A pessoa responde, se essa é a notícia boa, ai Jesus. E aí eu disse, nossa, sério? Aí lá foi eu pro quarto da UTI e tinha que ser uma UTI de isolamento, que é justamente uma UTI que hoje as pessoas que estão internadas com coronavírus estão utilizando, né, que estão precisando ser isoladas. Então tinha que ser uma UTI de isolamento, porque eles ainda suspeitavam de H1N1, a todo momento suspeitavam de H1N1. E aí eu comecei a tomar medicação, tomar Tamiflu, que é uma medicação para H1N1. Comecei a tomar medicação para a pneumonia, tá? É uma medicação, ai Jesus, chamada Claricid, gente. Quando essa medicação começava a passar nas minhas veias, começava a queimar minhas veias de uma forma, e eu chorava muito porque doía demais. E aí eu cheguei o primeiro dia lá na UTI, né? E eu nunca fiquei internado na vida, então a primeira vez que eu fiquei internado eu fui direto pra uma UTI de isolamento. Essa UTI de isolamento, pra você ter noção, era fechada. Todas as UTIs é cortina, né? A minha não. A minha era vidro fechado, tudo, só a frente de vidro, assim, parede. Horrível, sabe? Você tá internado e você ainda tava isolado. É horrível. E as visitas muito limitadas, a visita, por exemplo, de manhã, a visita acho que era 1 ou 2 horas de visita, de tarde 1 ou 2 horas de visita, e tipo, madrugada dentro a pessoa ficava sozinha, né? Então eu fiquei assim muito triste, a todo momento eu orava e eu clamava a Jesus pra me curar logo, porque eu queria sair, porque a pessoa quando tá internada, tudo que ela quer é voltar pra casa. E no quarto de UTI não tinha uma televisão, o único barulho que tinha era o barulho da máquina, que pegava seus dados, seus pulsos, enfim. E era o único barulho que eu tinha a todo momento. E a todo momento entrava um técnico, uma enfermeira, isso e aquilo. Bom, nesse primeiro dia de internação, foi o pior dia de internação. Na verdade, todos os 7 dias que eu fiquei internada foram horríveis. Fui muito bem cuidada. Embora no primeiro dia eu avisei que eu era... Minha mãe avisou, todo mundo da minha família avisou. Ela é alérgica. Eu sou alérgica à medicação de pirona, eu sou alérgica a muitas medicações. E minha mãe avisou a todas. E uma delas é uma medicação que me provoca a pior crise, que é a medicação que ataca o meu coração, que é Decadron. E aí minha mãe avisou, eu com pouca força também avisei. Aí chegou o primeiro dia a enfermeira pra me dar uma medicação e ela só fez... Nossa, gente, só fez colocar a medicação e eu já comecei a passar muito mal. Gente, eu vi a morte de cara. Porque todas as vezes que eu tomei medicação, que eu sou alérgica, eu nunca tive uma reação como eu tive dessa vez. De cara, quando eu olhei pra máquina que registrava os pulsos cardíacos, enfim, tava 230, gente, meu normal era 80, era 90, foi pra 230 e eu sentia um aperto, uma coisa aqui no meu coração. Ai, uma coisa horrível no meu coração e doía muito. Meu cabelo, minha cabeça, parecia que tinham ligado um maçarico aqui, sabe, na minha cabeça. E minha cabeça ardia, que você não tem noção. Parecia que cada folículo tava pegando fogo. E teve um momento que eu não conseguia mais abrir os olhos, porque tava pesado, meu coração parecia que ia parar a qualquer momento. E eu comecei a clamar, e eu lembro que a frase que eu falei, porque eu vi a morte de perto, e eu tava percebendo isso, e eu achei que eu não ia mais abrir os meus olhos, porque eu achei que eu ia partir naquele momento. E eu falei, Jesus, eu fui levada assim a falar, Jesus, hoje não vai ter morte, hoje tem vida.
E, nossa, é muito difícil relembrar, porque é um sofrimento horrível. Sempre quando eu vejo as notícias na TV das pessoas morrendo, das pessoas nos hospitais lotados, porque os hospitais não estão lotados agora com Covid-19, os hospitais sempre estiveram lotados aqui no Brasil. E quando eu vejo as notícias, as pessoas morrendo nas filas, quem me conhece sabe o quanto eu sou sensível. E o quanto às vezes eu parei por um tempo de assistir jornal por causa disso, e o quanto eu ficava muito triste com essas coisas. E de repente eu me via naquela situação, sabe? E eu chorei muito naquele dia e eu comecei a passar mal. E eu lembro que eu chamei por Jesus e foi algo muito incrível. O médico nem tinha chegado ainda no meu quarto, no leito. A enfermeira ficou desesperada. Chamou outras técnicas. Eu lembro que quando eu abri os meus olhos, tá? Na hora que eu chamei Jesus, gente, foi imediato, sabe? Veio o alívio e eu comecei a estabilizar sem ninguém me dar nenhuma medicação para estabilizar. Foi um milagre, porque sem nenhuma medicação para estabilizar, eu estabilizei. E foi de imediato quando eu clamei. E aí eu via, quando eu abri os olhos, fui abrindo aos poucos, gritaram o médico estava a caminho, isso era por volta de umas 3 horas da manhã. E quando o médico chegou, ele nem acreditou. Ele, não deve ter sido a medicação. Eu disse, foi. Aí eu comecei a falar, eu sou alérgica, isso, e tem isso na medicação. E a pessoa que nem conseguia falar, já tava falando, minha filha, um pouquinho, porque a pessoa quase viu a morte. E aí eu comecei a falar e disse... E quando eu abri os olhos, eu vi à frente do meu quarto vários técnicos, enfermeiros. Então o pessoal da limpeza tava olhando. Porque eles perceberam quão grave era. Porque, gente, foi algo muito... Contando, às vezes eu não consigo passar tudo que foi. E aí eu lembro que ele voltou, ele, não, fique calma, fique tranquila. Como eu já estava estabilizando, ele não me passou medicação. Ele, vou tirar essa medicação, vou riscar essa medicação aqui, você não vai tomar mais. E aí passou. Eu lembro que naquela mesma noite, eu não passei a noite bem, eu não conseguia dormir direito. Era o barulho das máquinas o tempo todo. Aquelas máquinas o tempo todo ali, que já ficou em UTI sabe, o tempo todo aquela máquina ligada em você. E se você fizer um movimento que tirar o negocinho do dedo aqui, minha filha, ela vai disparar até não querer mais. E eu lembro que naquela mesma noite eu não me senti bem, naquela mesma noite eu vomitei. E como o quarto era totalmente isolado e eu não tinha voz, nem força pra gritar pro socorro, eu lembro que eu bati com um negócio que tava no dedo, aqui parece um pregador. Eu bati na parte que era de ferro da cama pra ver se vinha alguma enfermeira pra me ajudar. Porque eu tava vomitando, colocando tudo pra fora. E colocando tudo que eu já não tinha comido, né? Porque eu já não tinha me alimentado. Então eu tava vomitando e não veio nenhuma enfermeira. Eu lembro muito bem, aquela noite foi só eu e Deus. Foi só eu e Deus, mais ninguém. Porque eu bati tanto naquele negócio de ferro, lastro da cama, aquele lastro de lado assim. Bati tanto pra ver se alguém me ouvia, porque eu não conseguia gritar. Mas ninguém veio. Eu lembro que naquela noite eu queria fazer xixi e eu tava... Não tinham colocado ainda a fralda em mim. Eu lembro que eu fiz xixi na cama, que eu não tinha força pra levantar. Tava toda ligada nos aparelhos, no negócio lá, no oxigênio. Enfim. Foi horrível, foi o primeiro dia e já foi o dia que de cara pra mim, durante o período de internação, foi um dos piores. E foi passando, né? Foi o segundo dia, foi o terceiro dia. E no terceiro dia, graças a Deus, foi evoluindo e eu fui melhorando. E quando esse período que eu estava na UTI, eu dei valor assim a tudo. Gente, tudo. O vento, a chuva. Gente, 3 dias sem você ver a luz do dia. 3 dias se você não sabe se tá chovendo, se tá fazendo sol. 3 dias que você perde totalmente a noção do seu tempo. Foi assim que eu me senti. Você não sabia de nada do que tava passando aqui fora. Você não sabia de nada. Não sabia de briga política. Você não sabia quem brigou, quem é da sua família. Você não sabia de beber. Você não sabia de nada. Foram 3 dias totalmente isolada. E 3 dias totalmente dependente da ajuda. Dependente, eu não conseguia comer direito.
porque sozinha, comia com maior dificuldade. E muitas das vezes minha mãe, no horário de visita, que me ajudava a comer, porque eu não conseguia comer sozinha e não conseguia aguentar comer tudo. E a enfermeira para dar banho, muitas das vezes esse banho foi no leito. Nos 3 dias que eu fiquei lá na UTI, foi no leito. Aí chegava a fisioterapeuta para poder, né, movimentar o corpo. Foram dias que eu fiquei totalmente dependente da ajuda do próximo. Totalmente dependente. No 3º dia, o médico falou, olha, vou te dar alta da UTI. Você vai agora para o quarto. E era um quarto de isolamento também. Fiquei sozinha no quarto, mas pelo menos o quarto já tinha uma TV, tinha uma janela. Eu lembro que a primeira coisa que eu pedi, eu disse, abre essa janela pra eu ver se tá fazendo sol, pra eu ver como tá o dia. Eu lembro que na janela não dava pra ver nada. Na janela só dava pra ver o outro prédio o outro prédio ai meu Deus, do hospital. Só dava pra ver outro prédio. Mas já via a claridade do dia, eu já clareou o meu quarto e já foi muito melhor. E desse 3º dia em diante foram dias difíceis também. Tá? Eu lembro que chegou um momento que eu fazia tanto exame de sangue. E esse exame aqui, ai gente, eu fiz tanto que, nossa, eu chorava muito pra fazer esse exame. E eu lembro que teve uma vez que furou e não saiu sangue. E furou de novo e não saiu. E furou de cá e não saiu. Tomei um bocado de furada. E é a furada que dói. Nesse exame, na verdade, tudo dói. E não saiu. E aí eu tive que tomar muita água. Disse que eu estava desidratada. Tomei muita água. Aí, tome-lhe a perder acesso. O acesso perdeu, né? E aí, cadê pra achar minhas veias? E eu sempre fui muito boa de achar veia. Mas nesse período de internação, nem isso. Aí perdi a minha veia pra achar um outro trabalho, era várias furadas. E como eu ficava nervosa, porque eu tava sendo furada várias vezes, o sangue não fluía, porque eu estava muito nervosa e às vezes eu estava desidratada também, não estava tomando muita água. E aí eu ficava nervosa, aí tome-lhe a tomar. Aí teve uma hora que bateu como um desespero, porque toda vez que a porta do quarto abria, meu coração disparava. Eu sentia uma falta de ar horrível. Quando eu fui pro quarto, graças a Deus, já conseguia respirar melhor. Só que eu ainda tava com dificuldade, tá? E nessa vida de hospital, você toda hora vai pra tomografia, faz um raio-x, faz isso, faz aquilo. Exame, até não querer mais. Muito exame. E eu lembro que eu sofri. Depois que eu saí da UTI, pelo menos ninguém mais errou minha medicação. Mas eu sofri com isso, tá? Com as furadas. Muitas furadas. Dependência para tomar banho. Mas pelo menos eu já conseguia levantar. Usando fralda. Imagina, tá, gente? Uma pessoa de 26 anos usando fralda. Muito difícil. Até que chegou um dia... E esse dia, eu lembro que um dos dias que eu tive internada, eu tive uma crise muito terrível de choro. E eu chorava e dizia que eu queria ir pra casa, E foi uma crise, foi a pior crise que eu tive no hospital, porque eu chorei muito e às vezes as pessoas que estão te acompanhando não compreendem isso, mas eu estava num nível de sensibilidade muito grande. E às vezes era a porta do quarto abrir, gente, eu criei uma síndrome do pânico com a porta do quarto. Porta do quarto abrindo e eu começava a passar muito mal, começava a suar frio, era horrível. Aí o médico, como viu que não ia acertar mais a minha veia, porque eu perdi o acesso, aí daqui a pouco disseram que ia ter que furar minha jugular, e aí eu já entrei no desespero, horrível, um desespero terrível. Eu não aguento mais ser furada, gente, eu não aguento. E eu chorava muito. Aí o médico falou, não, como já tá no final, vou mudar sua medicação para comprimido e uma você vai tomar injeção na bunda. Pronto. Aí disse, tá bom. Aí chegou o último dia, que foi 7º dia, tá? Que na verdade foram 8, porque um dia eu fui, voltei, mas depois eu voltei. Aí chegou esse último dia, né? O médico entrou no quarto e falou, Thaís, seus exames já estão ok, seu pulmão, graças a Deus, tá limpinho. E eu já tava conseguindo respirar muito melhor, muito bem. E aí você já tá de alta.
puxar. E na hora que ele foi falando que eu tava de alta, meu primo tava chegando, né? E aí ele tem carro, tava acompanhante desse dia era minha tia Ana. Aí eu disse, eu tô de alta. Ai, foi uma felicidade. Gente, eu não sei explicar. Foi uma felicidade incrível. Foi uma felicidade maravilhosa. E eu, ai meu Deus, vamos pra casa, vamos pra casa. E nisso eu acho que meu marido tava trazendo a minha roupa, né? Porque a gente já previa a alta. Então ele tava trazendo minha roupa, mas eu não queria nem esperar meu marido chegar. Nesse dia aconteceu umas coisas, eu tava sem carro, eu nem queria esperar. Eu disse, eu vou, meu primo vai me levar pra casa, eu vou. Só que aí o William ligou, meu marido, me espere, me espere, me espere. E aí a gente esperou. E aí eu fui pra casa. E nossa, gente, como eu tenho a agradecer a Deus pela minha vida. Porque se ele não deixou eu partir, ele ainda tem projetos pra mim. E eu não tenho dúvida disso. Mas ele sempre me incomodou a compartilhar essa experiência que eu tive com ele. Essa experiência que foi uma experiência de quase morte, sim. Uma experiência dolorosa. Foi uma experiência terrível. Só que a todo momento, né? Eu vi o cuidado de Deus com a minha vida. Eu tive fé. E eu tive esperança de que eu sairia bem daquela situação. Que eu não ia piorar clinicamente, tá? Fora que esse período de internação é muitas histórias que a gente ouve, tá? Perto do meu quarto morreu uma senhora de câncer. Perto do meu quarto morreu a outra pessoa. E nisso as pessoas entravam comentando. E quando você tá internado, você começa a repensar essas coisas. Você começa a ver que tem pessoas ali tristes, chorando. Porque tem pessoas partindo todos os dias ali, sabe? E a qualquer momento poderia ter sido eu. Como de fato, acredito que sim, seria eu, tá? Pra quem acredita nas irmãs, porque quem é crente, né? Talvez quem não seja crente não tenha vivido essa experiência, mas enquanto eu estava lá internada, minha sogra, ela pediu oração para umas duas irmãs. E ela não falou, uma das irmãs, ela não falou o que eu tinha, ela só falou, ore aqui pelo meu filho e pela minha nora. E nossa, a irmã que nem é daqui, e ela começou a revelar muitas coisas. E uma das coisas que ela falou é que a morte estava me rondando e ela não sabia que eu estava internada. E ela falou, a morte estava rondando, mas o Senhor Jesus chegou primeiro naquele quarto de UTI. E nossa, quando ela falou isso, a minha sogra ficou toda arrepiada, porque minha sogra, ela não falou que eu estava internada. Ela, na verdade, foi o último dia, eu já estava em casa, na verdade. E ela não falou que eu estive internada. E a mulher, ela falou isso, sabe? Mas que Jesus chegou primeiro. E é assim, quando a gente clama, muitas pessoas oraram por mim. E eu tenho só a agradecer a essa corrente de oração que se formou em prol da minha vida. Porque, gente, eu só tenho a agradecer mesmo. Eu não tenho palavras para agradecer o quão bom o Senhor tem sido para mim. Eu só peço a Deus que abençoe a vida das pessoas que oraram, que torceram por mim, da minha família, do meu esposo, de todas as pessoas. O Senhor tem sido muito bom, muito generoso comigo, com a minha família. As lutas vêm, né? Mas a Bíblia fala que mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, e você vai passar, tá? Não significa que você não vai passar. Você vai passar. Mas Deus está presente, Deus está dando livramento. Tá bom? Eu queria compartilhar essa mensagem com você. Ainda que você esteja aí, não fique em desespero com essa pandemia, tá? A mensagem que eu deixo pra você é essa. Não fique em desespero, porque o dia que for pra partir desta terra, vai partir independente da doença, independente da situação. Tá? A gente precisa sim se cuidar, se prevenir, sim. Mas a gente não pode parar, né? A gente não pode parar a nossa vida. Essas situações vão acontecer, gente. Mas Deus é maior.
tá? Deus é muito maior, Ele tem muito mais coisas pra nos dar, nos entregar. E com certeza Ele tem um plano pra minha vida, Ele tem um plano pra você que me escuta. Porque nada é por acaso. Como diz a música da Laura Solgueres, há um propósito eterno, há uma razão para a existência. Então essa música é maravilhosa, é linda demais. Então não fica desesperado, não fica... Ai, gente, não fica assim, tá? Porque Deus está no controle de todas as situações. Ainda que o mundo esteja em caos, Deus não está em caos. Deus não está nem um pouco desesperado como as pessoas estão, tá? Quem for de partir, vai partir. Quem não é para partir, não vai partir. E que a gente siga para cumprir o nosso propósito. E que deixa aqui essa mensagem de fé, de esperança, essa mensagem de amor. Porque só Jesus tem um poder sobre a vida, que a Ele foi dado a chave, tá? Da vida. E só Ele pode salvar. Ah, é isso. Emocionante, né, gente? Mas eu fico pensando aqui nas pessoas que estão internadas e que às vezes eu faço um apelo para as pessoas que quando estão doentes, visitem as pessoas, liga, fala que você está preocupada com elas, porque as pessoas quando estão internadas, elas sentem como se fosse um pouco de abandono, sabe? É algo, acho que é natural do ser humano, porque ela sente uma incapacidade e se sentir querido. Se você tem algum parente que tá doente, liga pra ele, fala que você se importa, tá? E até o próximo vídeo. Beijo.